A epidemia do coronavírus pode causar sérios prejuízos à economia mundial. O cenário mais provável é de uma pandemia, mas com taxa de mortalidade baixa. O total de pessoas infectadas pelo coronavírus chegou hoje a 7.700 na China, com 170 mortes. No Brasil, há 9 casos suspeitos em observação. A taxa de mortalidade está em 2 a 3%, menos do que a da gripe asiática ou síndrome respiratória aguda grave, que matou cerca de 800 pessoas em 2002 e 2003, e do que da síndrome respiratória do Oriente Médio, que teve uma taxa de letalidade de 39%. Normalmente, uma crise dessas tem um efeito sobre a economia em forma de V. Há uma forte queda num primeiro momento e uma forte alta quando o problema for superado. As bolsas de valores perderam US$ 1,5 trilhão de dólares no primeiro momento, mas se recuperaram parcialmente. O impacto econômico depende da rapidez com que a epidemia for controlada. A China é hoje a fábrica do mundo, a maior potência industrial do planeta, com 9% da produção total. Mais de 50 milhões de chineses estão no isolamento e as companhias aéreas estão suspendendo os voos para a China. Várias cidades chinesas estão prorrogando a semana de folga para festejar o Ano Novo Lunar Chinês para 2 semanas, até 9 de fevereiro. É uma época do ano em que 250 milhões de chineses costumam viajar para visitar a família, na maior movimentação de seres humanos no planeta. Com as restrições de viagem, as perdas do setor serão de bilhões de dólares na China, na Ásia e no resto do mundo. O produto interno bruto da China, de mais de 14 trilhões de dólares no ano passado, pode perder até 2 pontos percentuais no crescimento previsto para este ano, que era de 6%. Esta crise deve durar meses. A empresa de consultoria e análise estratégica americana Stratfor apresenta 3 cenários para o impacto econômico. Na melhor das hipóteses, a epidemia será contida rapidamente. Na pior das hipóteses, o número de doentes e de mortes vai continuar subindo nos próximos meses. A Stratfor considera mais provável que o coronavírus provoque uma pandemia, mas a taxa de mortalidade espera que a taxa de mortalidade continue baixa. Até agora, os efeitos do coronavírus sobre a saúde pública são relativamente pequenos. A gripe comum matou mais gente neste inverno nos Estados Unidos do que o novo vírus no mundo inteiro. Mas, diante da incerteza, as autoridades pensam na pior das hipóteses. Dentro de 2 meses será possível fazer uma avaliação mais precisa. Na melhor das hipóteses, a nova epidemia deve seguir o padrão da gripe asiática e da síndrome respiratória do Oriente Médio, que se alastrou por 25 países e matou 525 pessoas entre 2012 e 2018. O regime comunista chinês reagiu agressivamente depois de não dar a importância devida ao surto no primeiro momento, numa reação típica de ditaduras. Quando questionado por que não alertou imediatamente para a gravidade da situação, o prefeito de Wuhan, onde o surto começou, explicou que suas mãos estavam atadas legalmente. Ele precisava da autorização de Beijing. Agora, a resposta da China, de outros países e da Organização Mundial da Saúde fariam com que a taxa de contaminação caia a partir de meados de fevereiro. Na melhor das hipóteses, a epidemia estaria contida no fim de março. Na pior das hipóteses, como o vírus pode ser transmitido durante o período de incubação de até 2 semanas e 5 milhões de pessoas deixaram a cidade de Wuhan antes que as autoridades impusessem restrições de viagem, o vírus poderia ter infectado dezenas de milhares de pessoas que estariam propagando pelo resto do mundo. Neste cenário, o número de infectados saltaria a partir da metade de fevereiro e a taxa de mortalidade cresceria, sobrecarregando médicos e hospitais e equipes de saúde. As autoridades chinesas imporiam restrições de viagem às suas maiores cidades, como Xangai, Beijing, Cantão e Chongqing. Entre outros países, restringiriam os voos para a China e a entrada de chineses.
O isolamento de suspeitos e a quarentena prolongariam a paralisação nas cadeias produtivas, com perda de produtividade e queda na atividade econômica durante meses, o que se somaria ao custo do combate à epidemia. Poderia haver agitação social na China, tudo que o regime comunista tenta evitar o tempo todo. No cenário mais provável, o cenário intermediário, a epidemia se transformaria numa pandemia, uma epidemia em escala global, por causa das pessoas que saíram de Wuhan antes das restrições de viagem. No mundo globalizado, os vírus viajam e se propagam com facilidade. O controle nos aeroportos não conseguiria detectar os casos que ainda não apresentem sintomas. Dezenas de milhares de pessoas seriam infectadas nos próximos meses. O coronavírus poderia agravar as gripes do inverno no hemisfério norte. A contenção do problema duraria meses, mas a taxa de mortalidade continuaria baixa. As restrições seriam suspensas gradualmente, dentro de alguns meses, mas as autoridades teriam de convencer o público de que pode viajar com segurança. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.